o podcast Conversar recebe o professor Carlos Alberto Safatli. E eu queria que você começasse fazendo uma Wikipedia, uma biografia das tuas atividades todas, para começar. Muito obrigado pelo convite, senhor Luiz, professor Rego, meu colega, ex-colega da PUC. Muito obrigado. Eu comecei minha carreira acadêmica, fiz tudo, ginásio e científico no Colégio São Luís. E aí, no vestibular, entrei na FEI, fiz 2 anos de FEI. Do primeiro para o segundo ano, levei 2 dependências. E do segundo para o terceiro, ia levar aquelas 2 e mais 2. Minha mãe me chamou de lado e falou, você não vai ser engenheiro, né? Mas sem curso superior você não fica. Naquela época tinha direito, medicina e engenharia. Engenharia já não estava dando certo. Medicina eu não gostava, né? Tinha direito, mas direito às matérias básicas, português, história, geografia, eu já estava há 2 anos, né, fora da área. Eu falei, preciso pegar um vestibular que tenha matemática, né? Porque matemática eu tinha uma base muito boa. Aí fui procurar lá, até tal de economia, né? O que é isso? Eu não sei o que é economia, mas tem matemática e tem na Faculdade de São Luís, onde era o colégio que eu tinha feito minha carreira toda. Eu falei, pronto, é isso aí que eu achei, né? Achei o que eu estava procurando. Fiz vestibular lá, fui um dos primeiros a entrar e fiz o curso de economia sem saber do que se tratava. E me dei muito bem. Terminei o curso, aí fiz mestrado, doutorado. Mestrado eu fiz os créditos da GV e defendi a dissertação no Mackenzie, que eu era na época professor do Mackenzie. E o doutorado eu fiz os créditos na engenharia de produção da Poli e defendi em administração do Mackenzie, porque eu era professor de lá, né? Aí, completada a minha carreira acadêmica, eu tinha começado a minha vida profissional no mercado financeiro. Eu trabalhei na Sofinal, uma financeira, depois no Banco Safra e depois no Banco de Boston. Na época, o Henrique Meirelles era o diretor do banco. Depois disso, eu entrei na área da construção civil, com um grupo, atualmente a Exetec, o Grupo Zarzur, tinha uma subsidiária deles. Eu fui diretor desse grupo durante alguns anos. Aí entrei na carreira pública. Carreira pública, comecei o primeiro cargo, eu fui representante do governador de Goiás, aqui em São Paulo. O governador era o Henrique Santillo. Minha área de atuação era montar o Distrito Agroindustrial de Anápolis. É onde hoje cresceu demais. A gente que começou, eu levando algumas empresas daqui de São Paulo para lá. Depois passei para o IPESP, Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, fui diretor técnico de departamento. Depois do IPESP, eu fui para a Coab, vice-presidente na gestão Maluf, fui vice-presidente da Coab. Depois da Coab, eu fui para a Companhia Paulista de Obras e Serviços, eu fui presidente de lá, no governo Alckmin. Estive no IPEM como gestor de auditoria de qualidade, também governo Alckmin. Logo depois. É bom falar que IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas. Né? Não. Peso e medidas. Peso e medidas. Aquele é o IFEM. IFEM. O Instituto de Peso e Medidas, fui gestor de auditoria de qualidade. Depois fui para a CPOS. Depois fui chefe de gabinete da subprefeitura do Jabaquara, na gestão Kassab. Paralelamente a isso, eu lecionava, né? Lecionei praticamente quase todas as universidades de São Paulo. Comecei na Brás Cubas de Mogi, comecei na GV como monitor, quando eu estava fazendo o mestrado, depois fui para Mogi, depois vim para São Paulo na FMU, aí FMU é SPM, Mackenzie, Unip, Uniban, PUC, onde eu me aposentei. Terminei a carreira acadêmica na PUC, inclusive colega do professor Rego. E também tive atividade paralela
me desculpem os palmeirenses, os corintianos, mas eu fui diretor do São Paulo durante 10 anos. E tive participação no conselho de classe, né? Fui conselheiro durante 6 anos do Corecon, Conselho Regional de Economia, fui presidente de lá no ano 2010. Depois passei 6 anos no Conselho Federal de Economia, terminei meu mandato agora no começo do ano. E estou no Sindicato dos Economistas, estou há 6 anos, fui vice-presidente financeiro e agora passei para o Conselho Fiscal. Paralelamente, foram as atividades que eu exercia, né? A esportiva no São Paulo Futebol Clube, como dirigente, como diretor adjunto de marketing, obras, comunicação. Deu quase 10 anos de mandato. A categoria profissionais, né? O Conselho Regional, o Conselho Federal e o Sindicato dos Economistas. E a carreira pública, que eu tive esses cargos que eu já acabei de mencionar. Professor. Vai você ainda. Eu queria começar o seguinte. Como hoje é um dia depois da decisão da Copa do Mundo, você pode falar um pouco sobre a Copa do Mundo e explicar o que aconteceu com o São Paulo, que na década de 90 era um modelo de administração e deixou de ser agora. Foi quando eu fui diretor, foram exatamente os anos 90. Né? Era uma gestão totalmente nova, né? Totalmente diferente dessas recentes aí. Eu posso citar nomes, claro, aí? Deve. Começou com a gestão Juvenal Juvencio. Juvenal Juvencio tinha um mandato de presidente de 2 anos. Ele falou, vou passar para 3 anos. Então pegou esse 3º ano, no final dos 2 dele, né? E com direito à reeleição, que não tinha. E pegou mais 3. Aí começou um desastre, porque esses cargos, né, o forte do São Paulo era exatamente a rotatividade, né, das presidências. Ele foi o primeiro que ficou muito tempo no poder e aí descambou. E teve, inclusive, episódios com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, uma pessoa difícil de ser tratada como funcionário do clube, né? Ele usava a liderança dele junto à torcida, né? E exigiu vários privilégios dentro do São Paulo. Isso daí foi descambando, montou uma igrejinha lá dentro, mandava e desmandava, e aí esses desmandos continuaram, né? E realmente hoje a situação do São Paulo está uma vergonha. Eu estive lá há uns 2, 3 meses atrás para renovar minha carteirinha de sócio, né? Encontrei o gerente financeiro, o Ataíde, pessoa que está lá há mais de 30 anos no São Paulo, aqueles da época antiga, né? Falei, Ataíde, como é que estão as coisas aí? Ele falou, professor, eu estou com vergonha de trabalhar aqui no São Paulo. Quando ele falou isso, eu assustei, né? Porque realmente os desmandos que depois teve com o Carlos Miguel Aidar e com o Júlio Casares, né? Caso de polícia, né? E controlaram o time de base do São Paulo, que sempre revelou craques, né? O filho do Casares é dono de metade dos passes do time de base, né? E, logicamente, venderam 3 joias no ano passado. Matheus Alves, o Rian Francisco, eu não me lembro o nome dos 3. Na mesma época que o Palmeiras tinha vendido o Hendrick e o Estevão por 30 milhões de euros. O São Paulo vendeu 3 joias equivalente a esses 2, né, por 5 milhões cada um. Hoje, cada vez se vende... Isso que nominou, pode ser que tenha tido algum dinheiro por fora? Não, com certeza. Com certeza. É isso que você está dizendo. Esse é o parâmetro. Se o parâmetro era 30, por que você vendeu por 5? Ele alegou, não, estamos com o salário 13º atrasado, direito de imagem, estamos atrasados, temos que vender às pressas, e vendendo às pressas o preço não é bom. Tudo mentira. Tudo mentira e está sendo provado agora, está com processo judicial, o Ministério Público já está fazendo os levantamentos e as coisas estão aparecendo. Hoje, cada vez se vende
os atletas precocemente, não? Muito, muito. Esse é o. Eu mexo com futebol, joguei muito futebol, fui dirigente de clube, tudo, né? Jogo futebol, eu joguei até recentemente. Eu não conhecia metade dos jogadores convocados. Tal de Ibanez, eu nunca ouvi falar nesse cara. Ibanez foi convocado. O que aconteceu com o Brasil? A seleção não se identifica com a camisa, não se identifica com o povo, né? A ponto de você ir buscar o Neymar. Neymar, que todo mundo sabia que estava estourado, que não tinha dado, não dava mais nada no futebol, né? Foram buscar e foi trazido como esperança, né? Nós chegamos num ponto muito difícil, corrupção adoidada na CBF, desde o Ricardo Teixeira, Marco Polo Leonero, o outro paulista aqui, Marim, Zé Maria Marim, isso mesmo, que inclusive foi ponta direita do São Paulo. Chegou a ser preso, né? Foi preso. Está solto já. Não Morreu. Morreu, mas venceu já, ele cumpriu o mandato, e o Ricardo Teixeira não foi preso, nem o Marco Polo Leonero, que viajaram antes. Eles estavam no hotel na Suíça, né? O Marinho ficou, os dois vieram, o Marinho foi preso. O futebol é curioso que você está falando que, ao mesmo tempo, com todos esses episódios, corre muito dinheiro, não? Muito. Você vê agora na Copa, Luiz, você vê na Copa 80 mil pessoas em média, né? O ingresso mais barato, $1.000. Quer dizer, dava 80 milhões no mínimo de dólares por jogo, sem falar em televisão, sem falar em merchandising, né? A arrecadação, a FIFA está nadando em dinheiro. A FIFA está nadando em dinheiro. E, logicamente, ali também o Infantino também tem esses desvios, né? Que a gente viu agora com o Trump, porque quando a FIFA promove a Copa do Mundo, ela estabelece o padrão FIFA dos estádios. E a nação sede tem que corresponder a isso, tem que fazer a planta. Chegou no Trump e falou, não, senhor, eu vou fazer o estádio do jeito que eu quero. São os estádios que estão aqui, né? Mas a legislação, né, dentro dos estádios é responsabilidade da FIFA. Não, senhor, aqui é aberto. Vai ter show, vai ter bebida alcoólica, vai ter tudo, né? Então o Trump deitou e rolou, e o Infantino aceitou de bom grado, né? A gente deve nunca esquecer o seguinte, que a FIFA ficou poderosa com um indivíduo extremamente capacitado. João Avelange. Quando ele assumiu a FIFA, ele falou que o caixa era zero. E quando ele saiu, ele deixou um caixa astronômico que foi multiplicado. Verdade. Né? Lembrando para os internautas mais jovens que ele foi sogro do Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira. Mas deixa eu voltar uma coisa. Se pudesse falar um pouco da gestão do professor Manolo e do Barsi coisas que são não é fofoca? Coisas não, que mas estão... fala primeiro da situação Corecon, ordem, como funciona o Corecon, a atividade que ele tem hoje, etc. Né? A ordem é totalmente privada e separada. Apesar de ser a ordem dos economistas do Brasil, né, ela é extremamente regional. Só tem gente aqui de São Paulo, não tem de nenhum outro estado. E o Corecon é o Conselho Regional de Economia, órgão responsável pela fiscalização da profissão, né? Não tem prestado bons serviços à comunidade, à categoria de economistas, né? É um órgão que ficou nos últimos anos muito voltado para a dependência do cargo dos conselheiros. Os conselheiros estavam lá para usar o cargo, né? Eles não estavam lá para enaltecer o cargo, eles estavam lá para se servir do cargo. Então não tem prestado muitos serviços, tanto é que de 12 mil economistas aptos a votar, sabe quantos votam? 2 mil.
2.000. Já um índice já vem... Um sexto, né? Um sexto. Há mais de 10 anos. Né? Já vem. Por quê? Porque não tem interesse da categoria, porque o conselho não presta serviço para a categoria em hipótese alguma. E o pessoal que está lá usa o cargo, né? Para arrumar aula, para arrumar cargo em governo. E realmente a disfunção dos corecons, de todos, não é só do de São Paulo, não, de todos. Professor, espera um pouquinho. Professor Manolo te substituiu ou não? Como é que é na ordem? Não. Quem veio depois de mim foi o Heron. O Heron, que já era o Manolo, que já tinha patrocinado a indicação dele. Né? Aí, em seguida, veio o Manolo, que rompeu toda a legislação, todo o estatuto do Corecon, né? E ficou 3 anos seguidos. Depois colocou o Marcão para dar um tempo sabático, depois voltou. Tal. Ele assumiu durante 8 anos, ficou lá com controle absoluto. E teve vários desvios nas gestões diretas dele ou indiretas dele, né? Porque tanto o Marcão quanto o Heron eram, vamos dizer... Qual o nome certo do Marcão? Marco Antônio Sandoval Vasconcelos. Ah. Mas tanto você estava dizendo, tanto o Marcão quanto o Heron... Eu ia usar a palavra submisso, mas é um pouco pesada para os dois, porque os dois têm uma folha de serviço prestados para a categoria enorme, né? Mas estavam seguindo a orientação do Manolo. O Manolo, apesar dos dois terem sido presidentes, o Manolo que mandava. O Manolo que deitava e rolava, né? E foi alvo de denúncias, né? Denúncias tanto internas, próprios conselheiros, quanto externas de economistas fora do sistema. Diz que tem um dossiê do Tribunal de Contas. Né? Aí apareceu um dossiê, né? Feito pela secretária dele, né? Que mostrava com detalhes, né? Todos os desvios que ele tinha comprovado. Isso foi levado para o Ministério Público, que depois levou para o TCU. Né? E ele foi condenado. O TCU fez a auditoria, fez a condenação, fez o julgamento, ele foi condenado e esse processo foi para o COFECOM, para a plenária, tem um nome, Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética do COFECOM julgou, né, e condenou, ele foi suspenso 1 ano. Além de ter que pagar uma multa financeira, que na época, assim, tem uns 8 anos atrás, né, 2 milhões de reais. Então, teve uma gestão bastante nebulosa e foi tudo devassado pelo TCU. Essa profissão de economista, você falou que poucos economistas votam no Corecon. Veja o seguinte, antigamente, nenhum banco, raros bancos tinham um economista. Isso. Hoje, qualquer corretora distribuidora de valores já tem um economista-chefe lá. E esse pessoal parece que é mais bem remunerado, eles não ligam para o Corecon. Não ligam, né? não. Eles estão à parte desse sistema, né? Estão à parte, e a fiscalização deveria cobrir isso daí, porque nem registrado, muitas vezes eles são. Nem registrado, mesmo na PUC, quando eu estive no Corecon e estava na PUC, na época de eleição, eu fui procurar vários professores de lá. Escuta, vocês vão votar no Corecon? Eu nem sou registrado. Professores da PUC. Muita gente não era registrada. Quer dizer, não sendo registrado, não deveria dar aula? Não pode votar. Não pode votar. Não sim. pode votar nem ser votado. Da aula foi uma briga que teve com o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação. Para dar aula de economia, né? Você tinha que ser economista? Não precisava. Não precisava. Você tinha que ter a graduação, né? E, logicamente, mestrado e doutorado para poder ser professor. Mas não tem essa correlação, não. Entendi. Onde é exigido o registro do Corecon, do economista? Na graduação. Não, mas no trabalho. Não existe reserva de mercado para o economista, diferente do advogado, E do médico. do médico e do engenheiro, né?
Agora também a farmácia também está assim, contábeis também está assim, Por né? qual razão cultural? Porque, o que explica isso? Eu não tenho explicação, Rego. Deveria ter uma, né, é. uma razão assim. No começo, você citou banco, né? No começo, toda instituição financeira tinha que ter assinatura de um economista. Todo diretor financeiro de empresa de porte médio para cima tinha que ter assinatura de um economista, né? Mas na prática, né, não havia essa correlação da formação acadêmica com o exercício profissional. Tinha muito financista aí que não era economista e era especialista, né, em finanças, né, mas não era economista. Já o advogado, para assinar um processo, né, tinha que ser advogado, tinha que ser graduado. Contábeis passou a exigir Tinha que ter também. A coisa da ordem dos advogados. A ordem é fortíssima, né? A quantidade, a ordem tem hoje 600, 700 mil inscritos. O economista tem 60 mil graduados e só 12 registrados. E promove um exame de... Promove, né? Medicina também já tem isso, né? É um selo de qualidade do curso, porque aí os cursos começaram a proliferar, né? Eles não deixaram a qualidade cair. Porque economia, quando eu citei para você, quando eu saí da engenharia, eram 3 cursos básicos, era engenharia, medicina e direito. Economia era um curso nascente, né? Ninguém sabia o que era economia, inclusive eu acabei me formando depois, né? Além de não ter a reserva de mercado, não tinha um campo de atuação muito definido, que você precisava daquele, né, daquele conhecimento, como, por exemplo, contabilidade, né? Você tinha que saber debitar, acreditar. Medicina, tinha que fazer uma cirurgia, saber fazer uma cirurgia. Engenharia, tinha que saber construir alguma coisa, né? Economia, não, você tinha anos de prática em planejamento doméstico, né? E você estava apto a exercer a profissão. Controle de caixa, né? Custos, né? Custo era a atividade essencial do economista, né? Planejamento de custos. Você fazia um custo assim, meio mequetrefe, né? E você estava habilitado a exercer a profissão. Entendi. E aí, com o tempo, né, os conselhos de direito, de advogado, de medicina e de engenharia se fortaleceram muito, né, e ultrapassaram. Eu fui avaliador no Ministério da Educação, eu que avaliava cursos de economia e administração. Isso nos anos 90 e depois começo dos anos 2000. Eu cansei de fazer avaliação em cidades aí do Brasil inteiro. Eu ia lá avaliar economia e administração, autorizava a abertura dos cursos, né? E depois voltava 4 anos, né, para reconhecer o curso. O de economia tinha fechado e de administração tinha triplicado as vagas. Por quê? Não sei te dizer por quê, né? E foi o que aconteceu. Talvez porque economia puxasse mais de matemática, né? E o pessoal do curso superior não era muito ligado em matemática, deu preferência à administração, que foi para marketing, gestão de pessoal, tá? Não usava tanto a matemática. Para você ver, Luiz, maior autoridade em marketing nos Estados Unidos é o Kotler. Ele é economista. Aqui no Brasil ele seria administrador. Entendi. Né? Maior autoridade em planejamento estratégico nos Estados Unidos é o Porter. Ele é economista. Aqui ele seria administrador. Entendi. Porque o conselho de administração cresceu mais do que o de economia e se fortaleceu muito. É um caso particular, aconteceu comigo, começo dos anos 2000. Eu lecionava administração financeira na São Luís, onde eu tinha me formado. Veio o CRA, o senhor é graduado em administração? Não, não sou. Então o senhor não pode lecionar administração financeira. Eu falei, vocês estão brincando. Eu sou doutor em administração e estou autorizado pelo MEC a reconhecer faculdades de economia e administração. Não, mas se o senhor não é graduado, o senhor não pode lecionar administração financeira. E não pude lecionar, não pude terminar o semestre, né? E teve
discussão, seminário, fomos para Brasília, discutimos, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, o CRA. Não pode, isso não pode lecionar. Depois de muita discussão, sabe o que aconteceu? Trocamos o nome de administração financeira por gestão em finanças. Você pode lecionar. Interessante. Gestão em marketing, gestão em comércio exterior, aí tudo bem. Você sabe que você falou que o Conselho de Administração hoje tem mais relevância. Muito mais. E tem muito mais relevância imobiliária, porque ali na rua Estados Unidos, Tem, aquela esquina. Eles ampliaram aquilo bem solidamente. Não, tem mais contribuintes, né? Tem mais contribuintes, é um conselho que fica em cima. Você vê, foram lá, falei, escuta, se não é graduado, você não pode lecionar. Eles ficam em cima. A fiscalização é mais rigorosa. E a administração é muito mais fácil de você exercer a profissão, né, sem ter a graduação em administração. A administração... Né, todo mundo pode administrar. Você administra a sua conta bancária, você é administrador. Carrinho de pipoca também, né? Carrinho de pipoca, é isso aí. Você conviveu com o Barsi, né, no conselho. Se você pudesse fazer algum comentário, se possível, favorável. O Barsi é uma figura histórica aí e heróica no mercado de capitais. Ele se consagrou privilegiando ações que paguem bastante dividendos, né? E tem uma atuação marcante, agora tá no BTG. Ele tinha um escritório particular dele de corretagem, mas agora está numa corretora de valores, no banco BTG com corretora de valores. Ele ficou 2 anos na presidência do Corecon, começou via Manolo no Corecon, depois brigaram, né? E aí ele seguiu, agora saiu do sistema e está cuidando só da carteira de ações dele. Ele é hoje maior acionista de várias empresas, né, do Banco do Brasil, da Petrobras, o maior acionista brasileiro, pessoa física. E agora, com a filha, ele está entrando no mundo... Está entrando não, já está com destaque no mundo digital, né? Tem canais, enfim. Então ele está... Ele prestigia bastante a filha, colocou a filha em vários conselhos de administração. E é uma figura lendária do mercado, né? Safate, essa família tem algumas figuras, além de você, o importante filósofo, né, Vladimir Safatli. Tem uma jornalista que era da... Cláudia Safra. Tia deles. Você puder falar... Está doente, teve AVC? Isso mesmo. Eu conheço o jeito do Valor Econômico que me falou que ela mora em Brasília. Não, agora está em Catalão. Por causa da doença, ela foi para Catalão, que é originário da família Safatli. Né? Ela morou a vida toda em Brasília, mas agora está em Catalão. Catalão é relativamente perto em Goiás. 200 quilômetros. 200 quilômetros, é perto. Mas... Fica na São Paulo, Brasília. Foi a sorte de Catalão. Catalão não era nada, né? A São Paulo, Brasília passa dentro de Catalão. Aí Catalão explodiu. Você é nascido lá? Não, eu sou nascido assim. Meu pai que é de lá. Meu pai que é de lá. Ela começou na equipe original do Valor Econômico. Isso mesmo. Já veio da Gazeta, né? Era da Gazeta Mercantil. Conhecida. Depois foi para o Valor, foi diretora do Valor. Considerei, inclusive, quando eu fui presidente do Corecon, no dia do economista, eu não tinha sido eu que tinha indicado ela, mas eu que dei o prêmio para ela, de jornalista econômica. Inclusive, eu mencionei na hora que eu estava anunciando o nome dela, falei, qualquer semelhança é mera coincidência. Safate, o seu pai fazia o quê? Meu pai era fazendeiro e revenda de automóveis. Ele tinha revenda Volkswagen e Ford, lá em Catalão. Mas vendia aqui, negociava aqui. E era fazendeiro lá em Catalão. Ele foi um dos pioneiros na implantação do gado Nelore em Catalão. Na época que
Catalão, ali a região toda de Cerrado. E o Cerrado é um capim muito difícil, né, para a criação de gado. Foi quando começaram a descobrir o capim chamado braquiária. A Embrapa, né? Isso. A Embrapa prestou um serviço para o setor absurdo. Aí viabilizou E viabilizou. Você comprava terra barata, desmatava, jogava calcário e fosfato e plantava braquiária. E virava terra de cultura. Meu pai é um dos pioneiros, foi um dos pioneiros. E viveu bastante ele, não? 61 anos. Mas ele viveu a vida toda lá. Não, ele veio estudar aqui em São Paulo, né? E minha mãe veio de Rio Preto. Se conheceram no colégio interno, no colégio Sírio-Libanês. Se conheceram no colégio, casaram e ficaram aqui. Entendi. E você que tá com 7,9 parece um menino de 59. Parabéns, hein? Come e beba que a tua jornada é longa, hein? Meu pai é o mais velho de 12 filhos. Família Safatli. Já a metade já faleceu. Tá do Tinadim para baixo, o médico para baixo. Né? Famoso médico que você estava lembrando, né? É famoso, o Tinadim é famoso. Do hospital, foi diretor do Sírio-Libanês. Me conta uma coisa. Você falou muito de economia. Qual você reputa hoje a melhor escola de economia do Brasil? Ou pode citar duas, se não. Boa pergunta. A USP continua. A FEA. A FEA, né? E a Unicamp. Apesar de terem orientações diferentes. Exatamente por isso que são as melhores, né? Cada uma no seu campo, né? Elas não... Porque você pega, por exemplo, o IBMEC, né? Segue um pouco a Unicamp, mas a Unicamp está um pouco acima. A Unicamp e a USP são excelentes escolas. Você chegou a conviver com o Delfim Neto? Muito. Né? Essa época que eu estava no Corecon, ele que inclusive, né, junto com o Miguel Colassuono, eles que me colocaram na presidência. Antigamente o Corecon tinha esses grandes economistas. Essa época boa. Como o São Paulo Futebol Clube, teve a época boa. Né? Teve a época boa. Tudo no Brasil já teve a época boa. Nós estamos numa regressão moral, política. Você falou o Corecon, o São Paulo e também a seleção brasileira. E também a seleção. Teve a época boa. São reflexos da sociedade. É uma amostragem, né? O nosso futebol é uma amostragem da sociedade. Você viu pela televisão a quantidade de brasileiros que estava pagando $1.000, $2.000 o ingresso, mais hospedagem. Eles aqui reclamam quando pagam R$50, lá pagaram 5.000, 6.000, 7.000. Deve ter muitos desse pessoal que pagou brasileiros, mas morando fora, não? Tem muitos. Mas em 80 mil, né, em cada jogo que teve, tinha muita gente aqui do Brasil. Muita gente do Brasil. Você falou do Delfim. A FEA teve alguns vultos ali, que eu vou citar alguns, mas você poderia falar desses e citar outros. Eu me lembro da professora Alice Canabrava, o professor Delfim, o Afonso Celso Pastor e o Luiz Freitas Bueno. Mas você tem outros a citar desse mesmo nível? Zé Roberto Mendonça de Barros. O Marcão Vasconcelos, o Heron do Carmo, Miguel Colassuono, Antônio Carlos Roca. Todos Delfim Boys. Aquele do Corinthians lá, o Luiz Paulo Rosenberg. Teve aqui, você entrevistou ele aqui. Luiz Paulo Rosenberg. Cria direta do Delfim. Um cara inteligentíssimo. Né? Inteligentíssimo, corintiano. Parece que viabilizou, de alguma maneira, o estádio Itaquerão um pouco, né? Total. Total. Foi tudo ali esquematizado. Provavelmente o discípulo do Delfim que chegou perto do nível dele foi o Pastore, não? Pastore em econometria era campeão. Eu estava fazendo um mestrado na Getúlio Vargas, fazendo em economia. 1974, eu sou da primeira turma de mestrado da GV. Estava em dia com a teoria, era moço, tinha 27 anos, né? Era moço e tal.
professor Pastore foi dar um seminário lá. Ele falou durante 2 horas, Luiz. Eu não entendia uma palavra. Quer dizer, eu não entendia um número. Era só número. Aquelas equações. Eu era bom em matemática. Eu me considerava bom em matemática. Nossa, aqueles modelos econométricos, né? Ele era uma sumidade na área. E um temperamento fortíssimo. Fortíssimo. Né? Eu lembro do Maqsood, tinha um programa de entrevista, né? Doutor Henri. Henri Maqsood, lembra desse programa de entrevista? Eu fui padrinho do filho dele, Bom, de casamento. Você conhece. E aí o Pastore sendo entrevistado. Mas só o Maqsood fala. Só o Maqsood. Mas aí o Pastore, deve ter disponível aí na internet, ou não, o Pastore perdeu, porra, Maqsood, você me chama aqui para me entrevistar e só você fala? Eu vou embora. Levantou, era ao vivo, né? E levantou e foi embora, pô. Pastor era assim. Não, e doutor Henri era uma casca. Você foi padrinho do filho? Do Cláudio. Padrinho de casamento. E por que não resolveu o imbróglio da família? Não tem como. Não tinha como. Pela própria criação do doutor Henri, um péssimo pai. Essa autoridade, muito. Ele atrofiou o Cláudio, que foi meu afilhado, atrofiou, né? E o Roberto brigou com o pai, porque eram 2 figuras, o ego dos dois ali, e aí brigaram e não tinha como. Porque o doutor Henri, no seu apogeu, tinha a Hidroservice, que era uma baita de uma empresa, né? Isso. E fez um hotel maravilhoso na época, né? Era um cara interessantíssimo, inteligentíssimo. Muito, competentíssimo. Mas difícil no trato. Muito difícil. Muito difícil. E a família acabou brigando, né? Eram só os 2. Eu não lembro se ele chegou a esposa, a Hilde Maqsood, chegou a se separar? Chegou. Ele casou com a manicure. Isso mesmo. Isso. E aí teve essa contenda também com a ex, né? Hilde Maqsood. Ela chegou acusada até de ter forçado a morte dele, dando alguns medicamentos meio nebulosos. E ele fez testamento quando já não estava mais lúcido também, né? Invalidaram o testamento. E aí um dos netos que ganhou. O Henrizinho. Ganhou. Ele que está com... Não, eles o hotel foi para leilão, já perderam o hotel. Já venderam. Perderam. Sobrou quase nada, né? Não sobrou. Tinha um prédio a Hidroservice era lá na Vila Mariana. Também já foi. Também já foi. Foi um pecado. Você é um cara que tem uma experiência fantástica no mundo da economia, no mundo da administração, no futebol. Mas eu queria aproveitar a tua capacidade analítica e a tua sensibilidade. Se você pudesse analisar o mundo político brasileiro contemporâneo, não precisa voltar para trás. Se você, tua opinião, essa polarização, enfim, se você pudesse... Olha, Rego, nós estamos numa situação lamentável, né? Nós temos 2 candidatos que as pesquisas, que eu não acredito em nenhuma delas, mas que as pesquisas indicam como os 2 favoritos, né? Nenhum nem outro serve. Nenhum nem outro serve. Eu não consigo imaginar mais 4 anos com o Lula, porque o Alckmin tinha razão. Eu trabalhei em 4 governos do Alckmin. Ele tinha razão. O pessoal quis voltar para a cena do crime. E voltaram. Voltaram com tudo, com muita sede. E do outro lado, o Flávio não tem a menor condição de ser presidente. Que é isso? O Brasil precisa de reformas estruturais. A começar pelo Supremo Tribunal. Olha o nosso Supremo. Totalmente politizado, totalmente mercadizado. Nós estamos numa situação muito difícil. O nosso Congresso, você não cita 5 congressistas de qualidade. Não cita 5. Que tem uma linha definida, né? Então, a nossa situação e a seleção brasileira, Rego, é imagem disso. É imagem disso, é consequência disso, né? Vai até no futebol. O Brasil, a gente recebe pelo celular alguns gols da Copa de 70, né? O Brasil era um espetáculo de futebol. Era um espetáculo, né? E acabou. Como é que acaba isso? Né? Foi degradando. Por quê? Porque a classe política... Você vê um ministro do Supremo, você vê
o contrato de 129 milhões de reais. O outro dizendo, não tem nada a ver com o resort. 2 dias depois fala, não, realmente eu era sócio. Suprema Corte. Nós chegamos num ponto lamentável. E o processo de renovação política também está complicado, né? Eu queria que você pudesse analisar 2 nomes da nova geração, né? Renan Santos e Pablo Marçal. Se você pudesse... Pablo Marçal, completamente louco, né? Completamente. E o Renan não tem experiência. Não dá para você projetar esses nomes para a presidência da República. Não dá. Tinha que começar como vereador, fazer carreira, pegar, porque a classe política tem suas nuances. Você tem que se especializar nessas nuances, né? Não pode de cara querer ser presidente. Tem um discurso correto, perfeito, mas a aplicação operacional desse discurso precisa de experiência. Tá certo. Vamos passar para um outro setor agora, que você atuou ou você está informado sobre construção civil, incorporação. Hoje, por coincidência, saiu uma matéria que o mercado está em falta de elevadores. Não só por falta de componentes, mas por falta de mão de obra, porque os prédios que as pessoas aptas a instalar elevadores estão cuidando de elevadores antigos, de manutenção. Então precisa encomendar o elevador de um prédio que vai ser incorporado talvez 1 ano e meio antes para poder ser entregue. Você acha que... Como está esse mercado de incorporação, Luiz, de construção civil? Eu vou te dar um exemplo. Faz parte do sistema de economistas, né, do Corecon, o presidente da Brinq, o Sinésio Batista. Conheço ele. Eu tenho tido bastante contato com ele, né? O Sinésio me falou, Safatli, eu estou com 6 mil vagas no setor e não preencho. E não consigo preencher. Então, um país que está cheio de desempregados, você tem 6 mil vagas nesse setor e não preenche. Por quê? As vagas que você tem são especializadas, né? E o que está faltando, né, inclusive deficiência da nossa formação acadêmica, é uma mão de obra especializada. Nós temos muita deficiência em mão de obra especializada. E esse é um caso deles. Você citou bem. Eu moro em Moema. Só ali, no meu quarteirão, tem 5 lançamentos. Tem 5 lançamentos vendendo a 40 mil reais o metro. E estão vendendo. O mercado de construção é uma incógnita, viu, Luiz? Eu trabalhei muitos anos nesse mercado, né? Fui diretor do grupo, que hoje é um dos líderes da EZTEC, né? Mas é uma incógnita, está cheio de lançamento. Tem um lançamento ali em frente ao Bolinha. Você já ouviu falar desse lançamento? Ali onde tinha aquele posto, é um terreno. Isso, totalmente irregular. Por quanto estão vendendo o metro lá, Luiz? 100 mil. 100 mil! 100 mil reais o metro, aquele terreno totalmente irregular. E próximo da Faria Lima, né? Próximo da Faria Lima. Mas próximo onde era a DPZ, que também onde era a DPZ saiu um novo... A DPZ está incluso nesse empreendimento, já 100 foi. 100 mil reais o metro, Rego. 100 mil reais o metro. E são apartamentos grandes, quer dizer, apartamento ali vai sair a, sei lá quantos milhões de reais, né? E está praticamente vendido. O que se fala é que hoje é fácil vender apartamento caro e Minha Casa Minha Vida, e no meio é que está difícil. Não existe mais espaço para médio em todos os setores. Ou você se torna grande, ou você volta a ser pequeno, né? O sistema econômico está com uma deficiência muito grande no médio. Aí eu vou fazer uma pergunta, não sei se você conhece ele, mas você é empresa, com certeza, se você pudesse fazer um comentário. Que é o Menin, né? MRV, que é igual você da construção, é dono... Da CNN.
da CNN e é dono Do Atlético Mineiro, de um né? clube. Ele é dono de um clube. Ah, é? Do Atlético Mineiro? Ah, é? É do Atlético, né? Ele é daquela SAF, vamos dizer, né? Isso. E é banqueiro também, porque O Banco Inter. Banco Inter. E produz vinho em Portugal. Não, o cara... E é da nossa idade. Quer dizer, ele é 6 meses mais novo que eu. Fenômeno, hein? É um fenômeno. O Brasil tem esses expoentes aí. Tem. É exatamente o que está sustentando a economia. Você pega o agronegócio está cheio de fazendeiros. Porque hoje, Rego, uma fazenda, equipamento de uma fazenda de plantação, uma fazenda de porte médio, os equipamentos, aquelas máquinas agrícolas, aquilo ali custa uma fortuna. Custa uma fortuna. E você tem aos montes desse aqui pelo Brasil inteiro. Antigamente você tinha o Lacir, um ou outro, né? Hoje você tem aos montes. É verdade. E você pega a família Batista lá do Joesley, né? Fenômeno, né? Maior produtor de proteína do mundo. Do mundo. Sabe quantos empregados eles têm somando no mundo, né? Chuta. Ah, não tenho ideia. Quase 300 mil empregados. Você vê, ele foi um dos 5 grupos que o Lula investiu para formar os campeões nacionais, né? Sim. O Luciano Coutinho era o presidente do BNDES. Aquele da Ike Batista quebrou, né? Aquele Magazine Luiza não foi para frente, né? O Joelis Batista, nossa senhora, conquistou o mundo. Não foi o Brasil, conquistou o mundo. Impressionante. Então o Brasil tem capacidade empresarial, né? Tem os empresários. Porque é um empresário que foi formado numa época inflacionária absurda, né? Eles têm um treino financeiro muito grande, muito forte. E um arrojo. Por isso que dizem que o sistema bancário no Brasil é moderno por causa da inflação, que obrigava a ser tudo rápido, né? Você tinha que Eles ganhavam nisso. Ganhavam nisso. Me conta uma coisa, conta um pouquinho da tua experiência na administração regional do Jabaquara. Eu prefiro não comentar, viu? Foi um dos piores cargos que eu tive, Luiz. Essas regionais, eu fiquei... Quem me levou para lá foi o professor Marco Sintra, né? Que ele era secretário do trabalho que tinha indicação via CASSAB. O chefe do professor, não é? Ele é vice-presidente nosso da fundação. Não, continua. É amigo meu antigo, né? Ele me levou para lá. Eu ia ficar como chefe de gabinete e depois o regional ia aposentar, eu ia ser o regional. Falei, Marcos, muito obrigado, estou de saída. Todas as regionais, péssimas. Péssimas. Feudos já montados, né? E você, cargo de confiança, você está de passagem lá, as estruturas todas montadas, né? Nossa Senhora, muito difícil. Muito difícil. E quais os planos? Você está com 7,9, com esse corpinho de 60. Quais os planos para os próximos 21 anos? Opa, que otimismo! Para você completar 100, né? 100, Porque sempre que eu te encontro, eu vejo você num otimismo, numa ironia, um pensamento rápido. Parabéns. Olha, você me fez uma pergunta. Eu acabei de ler um texto que eu recebi pelo celular do Clint Eastwood. Ele está com 96 anos. 96, lúcido. O texto que ele mandou, ele fala exatamente isso, né? Ele sente muita falta dos amigos, né? Que teve que baixar a idade média dos amigos, mas o músculo já não responde, os ossos já não respondem, você vive tomando tombo. E foi um texto excelente, viu, Rego? Eu vou te passar e serve como resposta à sua pergunta. Essa tua experiência, conta um pouco no IPESP, na Coab e na CPOS. A CPOS é uma empresa... Fechou. Era só para administrar ativos? Ele gerenciava as construções do Estado, mais especificamente hospitais e presídios. E mais da minha gestão já estava só em presídios, e até que fechou. Ela era sucessora da DPO.
Departamento de Obras Públicas. Departamento DPOP, né? DOP, isso mesmo, DOP. Ela foi sucessora do DOP, mas também já foi encerrada. Eu fui para lá, num acerto político do MDB com o Alckmin. O Alckmin queria ser presidente da República, candidato, né? Precisava do apoio do MDB nacional. Do MDB nacional, que tinha aqui no regional, eram os deputados Baleia Rossi e Caruso. Eles eram muito ligados ao Temer, que era o presidente do MDB nacional. Então, para conquistar, aí indicaram a presidência, né? E o Baleia e o Caruso me chamaram para ser presidente. A gente fez poucas obras, porque o governo Alckmin não investiu muito nessa área, né? Tanto é que logo depois fechou, já estava perdendo sentido, porque já não fazia mais os hospitais e os presídios. Dessa minha época para cá, eu fui presidente em 2006, né? Há 20 anos atrás. Já não estava fazendo mais nada, né? Estava só mantendo os presídios. E a Coab? A Coab foi na gestão Maluf. A Coab tem um caso particular, até hilário, né? No final do ano, todo final do ano, nesse caso, final do primeiro ano, tinha o beijamão lá na prefeitura, né? E o Maluf tinha prometido 200 mil habitações populares. Terminou o primeiro ano, não tinha feito nenhuma. Eu fui lá no beijamão, doutor Paulo, e como é que é? E as 200 mil casas? Meu querido, não fiz e nem vou fazer. Mas como? O que eu estou fazendo lá, né? E aí ele falou, eu lanço um viaduto, uma avenida, o usuário vai votar em mim o resto da vida. O apartamento da Coab, na primeira prestação com correção monetária, ele vira meu inimigo, né? Então não vou fazer habitação. Que fraqueza. É. E eu tive cada episódio lá. Eu estava voltando da Copa do Mundo do São Paulo, quando o São Paulo jogou a primeira vez, em 92, e foi campeão do mundo, no Japão. Eu tinha arrumado licença lá na Coab e fui junto com a delegação, né? Eu estava voltando, panelaço na porta da Coab. Aquela bateção e panelaço e tal. Aí cheguei lá e falei, o que houve? Não, os mutuários estão reclamando que a prestação subiu demais. Naquela época, a prestação subia pela correção, não pelos juros. Era a correção monetária. Que era, né? Alta. Que era muito alta, né? E eu falei, quantas pessoas tem lá? Falei, tem um monte. Eu falei, não, então você desce lá, leva o segurança, falando para minha secretária, e pede para uma comissão subir. Tinha um padre, o padre... acho que é Lancelotti. É ele mesmo. É. Conhecido. Você chama o padre Lancelotti, pede para trazer 3 ou 4 e vem aqui na minha sala, né, aqui na presidência, e vamos conversar. Subiu lá o padre Lancelotti, que esses 3 ou 4 sentaram lá. Porque a correção é absurdo, eles não podem pagar, tal. Naquela época a importação estava fechada. Ainda não tinha abertura do mercado, né? Um dos mutuários pega um maço de cigarro, Marlboro, e fuma. Eu falei, está encerrada a sessão. Está encerrada. Mas como assim? Tinha acabado, né? Estava começando. Vocês estão reclamando de uma prestação que foi de 100 cruzados para 101 cruzados? Esse cidadão aqui puxa um maço de cigarro importado, Marlboro. Isso aí que custa 5 prestações. Está encerrada a sessão, vocês não têm o que reclamar. Hipocrisia, ironia. Golpe, deu um golpe ali. Né? Aí foi. Golpe retorno. Não, vem para cima de mim. Né? Para cima de morte. Essas gestões recentes do Estado, o Dória e o Tarcísio, fizeram um amplo programa de privatização de parques e de outras coisas aí. Você está informado disso? Se os resultados... Não, eu não acompanho praticamente esses resultados, né? Mas, em tese, eu acho excelente essa política de privatizar,
né? Excelente, porque, por exemplo, o ginásio do Ibirapuera, né? Aquilo ali é um espetáculo de ginásio, localização, tudo, né? Gestão ali administrativa só dá prejuízo. Só dá prejuízo. Põe na mão de particular, você vai ver o Pacaembu. Pacaembu, quando vai começar agora, né? Vai ter lucro. Vai ter lucro. Reformaram tudo. O Pacaembu é um estádio histórico. Tem um grupo empresarial que, aliás, comprou a usina que eu era sócio minoritário em Goiatuba, Goiás S.A., que que pegou o Parque Ibirapuera, esqueci o nome da empresa agora, que o filho foi secretário. O Baldi. Baldi. Não, não é o Baldi. Isso eu não me lembro. Aqui de Ibirapuera, quem que a construtora, fugiu o nome agora, a construtora que pegou Ibirapuera. É a mesma, eu não sei, mas É forte. Que o filho do dono foi secretário executivo da Marina, Lima. Já vou lembrar o nome. Mas, enfim, eles ganharam a concessão do Ibirapuera, né? Aí você vai ver. Construcap. Construcap. Que ganhou. Construcap. é de um que eu sei, eu esqueci o nome dele agora, mas Forte, ele é forte no meio ambiente, é uma família conhecida aí. E o filho foi secretário da... Construcar. Eu vou fazer uma pergunta, Safá. Você com essa vasta experiência, se pudesse falar 3 economistas brasileiros, né? Falar, pô, esses são parâmetro para você, de diversas gerações. E 3 grandes políticos que você acompanhou, falou, olha, pode discordar ideologicamente. Político, Getúlio, Juscelino e Fernando Henrique. Políticos. Foram três grandes. presidentes, logicamente, controversos, com muitas críticas, tudo, mas com muito resultado. Com muito resultado. 3 economistas, o Delfim, lógico, Delfim Neto, né? Celso Furtado, que eu conheci bem, inclusive prefaciou vários livros do Vladimir, né? O Celso Furtado. Bresser e eu fizemos um livro em homenagem ao Bresser, eu fui aluno dele. É. Eu fui nesse mestrado. O Bresser é uma pessoa extraordinária. O Bresser é uma pessoa extraordinária. Poderia colocar... Ele não teve muita atuação assim como economista, né? Ele teve muito mais atuação como professor e como escritor, né? Autor de vários... Ajudou muito o Abílio a fazer aquele império, né? No Pão de Açúcar. Foi. E depois passou por irmão dele. É um cara exitoso no mundo empresarial, no mundo acadêmico e, de alguma maneira... Como economista no setor público, ele não chegou. É verdade. Ele foi ministro da administração, né? Não, e também foi ministro da Fazenda do Sarney. O problema é que ele Pouco foi... tempo, Não, e também, Luizinho, ele vai conhecer o Sarney quando ele foi nomeado. Você sabe a história, né? Era o Ulisses... Era o Wilson. Não, o Sarney falou, vai ser fulano. E o Ulisses Guimarães falou, nem a pau, Juvenal. Porque o Sarney falou, vai ser o Tasso Gereissati. Lembra disso? Começando... vai ser o Tasso Gereissati. O Ulisses falou, de jeito nenhum, sem me consultar, Ulisses Guimarães. Aí o Sarney falou, então tá bom, então me dá uma lista de 5 nomes para eu escolher. Ele escreveu o Bresser 5 vezes. Não. Ele fez a lista, inclusive João Paulo... um cara que eu esqueci o nome agora, mas enfim. E o último nome era o Bresser. O Bresser entrou como último nome. E o Sarney falou, olha, Tasso, não vai dar, o Ulisses vetou a tua indicação. Mas uma questão bogesta, né? Ele falou, olha, tem esses 5 nomes. Aí o Tasso havia sido aluno do Bresser, igual você. Isso. E aí ele falou assim, bom, meu professor era o último da lista. E o Bresser acabou. E eles eram vizinhos também em Biúna. Fernando Henrique, É verdade. o Bresser, eles tinham casa em Biúna. Isso, é verdade. No loteamento lá E de aí Biúna. o Bresser ficou pouco tempo, 6 meses, né, como ministro. O suficiente para fazer o plano Bresser, né? Chegou a fazer.
O que você fazia no IPESP? O que é o Era carteira predial. Eu era diretor técnico de departamento da carteira predial. Que o IPESP tinha várias áreas, né? Várias áreas e a função dele era, dessa minha diretoria, era construir apartamentos, residência para o funcionário público. Entendi. Então, minha função era essa. Você falou de passagem sobre a atuação no mercado imobiliário. Essa empresa que hoje gerou a Exetec virou uma potência, não? Essa Exetec, ela é uma das maiores incorporadoras. Eu acho que ela é a maior. Ali a família começou com o Valdomiro Zarzur. E o Ernesto, que é o Exetec, Ernesto Zarzur Tecnologia, o Ernesto era o penúltimo, né, da família. Ele acompanhou o Valdomiro a vida toda. E depois de uma certa idade se emancipou. Foi trabalhar sozinho, foi seguir o modelo de construção do Valdomiro Zarzur e explodiu. Explodiu. Hoje realmente disputa com a Cirela, né? São os dois grandes. Ele entrega no prazo. Tudo que o Valdomiro fazia de errado, o Ernesto pegou. Porque o Zarzur fazia cada uma, né? Cada uma que era o Valdomiro. Aí o Ernesto pegou isso daí e entregou tudo direitinho. O Valdomiro é que fez aquele prédio na Avenida, que era o maior prédio, perto do viaduto Santa Ifigênia, é esse? Foi que ele lançou a parada de elevador intermediário. Você parava no meio, para diminuir o custo. Palácio Zarzur e Koga. Ele começou com... Os Koga era arquiteto. Koga morreu, né? Morreu. Assassinado. Assassinado. Ele tinha um Thunderbird, né? Um carro esporte da época, e foi vender, foi mostrar para o comprador. O comprador matou ele. Alegando o quê? Não sei o que houve. Eles que não acertaram o preço. O filho dele é hoje um arquiteto muito bem... Renomadíssimo. Márcio Koga, né? Márcio Koga, não sei, eu não... É filho? Filho desse falecido. Não, o Márcio Koga é renomado. Até fora do Brasil. Muito procurado, Excelente, doutor. Temos mais 5 minutos? Temos ainda. Estou gostando de 3 coisas. A franqueza, o raciocínio rapidíssimo. Você é um menino que ainda tem futuro. Menino. Vai, Luizinho. Você se considera um economista ortodoxo ou heterodoxo? Eu não sigo essa tradição, essa nomenclatura, viu, Luiz? Entre ortodoxo e heterodoxo, né? Eles chamam campo progressista, campo conservador, né? Eu sou para frente, né? Nem direita, nem esquerda, nem para trás, para cima e para frente, né? É aquilo que meu pai me falava desde pequeno: compra barato e vende caro, né? E não gasta mais do que ganha. Eu me lembro de uma expressão do meu pai que eu fui entender muitos anos depois. Quando você ganhar 5, gasta 3. Quando você ganhar 10, gasta 8. Quando você não ganhar nada, você não gasta nada. Eu não entendia esse não gasta nada. Como não gasta nada, né? Aí, fui entender muito tempo depois, é o que meu pai queria dizer, né? Você está sempre dentro da sua limitação, né? Você calça 41, não adianta pôr 40 e nem 42, né? Vai dar calo, né? E vai machucar o pé. Então fica sempre dentro da sua limitação. Então, essa colocação ortodoxo, heterodoxo, né? Keynesiano, neo-keynesiano, marxista. A minha dissertação de mestrado foi sobre Marx, né? Quando eu li o Capital, eu fiz em 74... Quem que te orientou? Era o Bresser. O Bresser que te orientou? Não. O Bresser quando eu estava na GV. Mas eu defendi no Mackenzie. Tá. Mas no Mackenzie quem que te orientou? Keller Carvalho Rocha. Tá. É um auditor, o Keller? É um auditor, o Keller? Não. Era o quê? Auditor? Não. Ele foi do Banco Central. Foi. Mas você ia dizer da dissertação, desculpa. Aquilo me encantou, né?
Aquilo, teoricamente, eu li muito Suisse e Baran, né, que eram... Paul Suisse. Paul Suisse e Paul Baran, né, que, vamos dizer, decodificaram o Capital. Para né, os ficou mais economistas. palatável. Né? A filosofia marxista é impecável. É impecável. Aí você pega Keynes, também é impecável. Né? Pega os economistas clássicos lá, né? Adam Smith, Ricardo, Malthus, né? Eram impecáveis, mas todos têm razão, né? Mesmo estando seguindo escolas diferentes, né? Mas todos têm razão. Todos, a economia, ela é fascinante, Luiz. Me conta uma coisa. Hoje, você sabe que há uma unanimidade contra essa taxa de juros altíssima. Dá uma solução, ou duas, se for possível. Olha, se é que tem, né? É engraçado, eu estava com o Paulo Rabelo de Castro, né? Ele estava dando um seminário para nós lá na Fundação Abrinq, né? do Sinésio. Eu que tinha convidado ele, né? Aí eu estava falando a taxa de juros, a inflação. Precisamos trazer ele aqui, você ajuda? Ele é do Ajudo, Rio. claro. Não faz mal. É ótima pessoa. E você vem ajudar a entrevistar. Tá bom? claro, Combinado? ótima pessoa, ótima pessoa. Falando, a inflação é alta, você aumenta os juros, né? Para diminuir o consumo, diminuir a inflação. Aí eu falei, mas Rabelo, por outro lado, se a inflação está alta, você diminui o juro, você aumenta o investimento, aumenta a produção e cai a inflação. Né? Aí começamos a discutir. Falei, sabe onde está essa diferença aí? O mesmo motivo com duas políticas antagônicas. Né? É ver a origem dela. Se você tem inflação de demanda e se você tem inflação de oferta. Né? Então, essa diferença das origens é que vai dizer se você vai baixar o juro ou se você vai aumentar o juro. No nosso caso atual, estão aumentando o juro. Né? Eu já acho que é o contrário. Eu já acho que é o contrário. Teria que ser um diagnóstico, uma inflação de oferta, você teria que diminuir o juro para estimular, inclusive é muito mais sustentável, muito mais saudável. Você diminui o juro, aumenta o investimento, aumenta a produção e você controla o juro. Qual é a diferença? Uma é mais imediata, a outra demora um pouco mais. Né? Mas eu acho que, se puder diminuir o juro, né? Porque o juro não é a causa da inflação. O juro é consequência. Né? Mas se você puder diminuir o juro, você tem uma política econômica muito mais sustentável, muito mais saudável. Safate, você está casado? Separado há 40 anos. Separado? E não 40 casou... anos. E não casou de novo? Não casei. Inclusive, uma das minhas namoradas foi a Paula Maxud, lá do hotel. Então esse talvez é o segredo da tua juventude. Você tá bem, né? Muito bem. Você quer encerrar? Quanto tempo tem? Tem mais uma pergunta? Aí temos. Vou perguntar outra coisa polêmica. Hoje a outra discussão é a meta de inflação. Dizem que é muito baixa. O que você acha que devia fazer? A meta é uma simples referência, Luiz. É uma simples referência. Né? A variável básica mesmo é câmbio e juro. Câmbio e juros. Tem que trabalhar com essas duas. Né? A inflação é uma simples referência. Você podendo controlar os dois, como é que você vai controlar o câmbio hoje com essa polarização, né? Você tem um lado querendo ir para cá, o outro lado querendo ir para lá, brigando, né? Uma corrupção enorme. Onde você tem incerteza, não tem como baixar o juro. Você tem incerteza em todos os segmentos, né? Incerteza política, incerteza econômica. Né? A incerteza aumenta o juro. Então tinha que resolver esse problema estrutural. Nós precisamos de reformas administrativas, reforma política, reforma estrutural. Não é essa reforma tributária que fizeram, é uma vergonha. Essa reforma tributária é uma vergonha. É uma vergonha. Não tem como você funcionar. Você vê a quantidade de empresas que estão saindo do Brasil.
indo para o Paraguai. Estou indo para o Paraguai. Por quê? Porque lá você tem mais estabilidade, menos imposto. Lá o imposto é mínimo. E paga uma vez só. O grande problema do Brasil, Luiz, é a reforma fiscal, é a política tributária. A política tributária nossa, ela é mal estruturada, é mal seguida, você gasta muito e gasta mal. Né? E para justificar esse gasto, você tem que arrecadar muito. Só que tem um ponto de inflexão, né? Você tem um ponto de estrangulamento. Não dá para você aumentando imposto. Hoje nós estamos com a carga quase 34% do PIB. Você estudou nas escolas a tal da curva de Laffer? Curva de Laffer. Você aumenta o imposto, baixa a arrecadação. A curva de Laffer. Né? Mas chega um ponto, ela é inelástica, não adianta, ela não responde. Ela não responde. E você vê, as empresas estão saindo, as empresas estão quebradas, estão passando por dificuldade. E você vê hoje os tombos, as confusões, né? Banco Master, Banco Digimais, tal, é tudo 50 bi, 30 bi, não tem mais aquela roubadinha pequenininha. Hoje os caras estão roubando, né, valores muito altos. Né? Você pega o Banco Master, Rego, um rombo de 50 bi, esse tempo inteiro, 10 anos, ninguém percebeu nada. E eu estava comentando, acho que com o Luiz, eu li uma matéria ontem sobre o case Ambipar. Sim, eu vi. Você viu, né? Que está indo muito bem no seu segmento, etc. Mas ele tinha um nível de liquidez aplicado em CDBs do Master. E esse Vorcaro conseguiu convencer o Borleng, Técio Borleng é o controlador, né? Substituiu 500 milhões de CDBs, que você tem liquidez, porque tinha o fundo garantidor de crédito, né? Até 250. Por precatórios. E o cara topou, porque ganhou uma baita grana. Aliás, o Tanuri ajudou a convencer, etc. Nelson Tanuri. E aí precatório que não... Furado. Quer dizer, o cara ficou sem liquidez, entrou em recuperação judicial, né? Ambipar. Rego. A turma fala, não, Ambipar, o cara é maluco. Tá? O cara tem uma competência nessa coisa de saneamento a nível mundial. Ele, aliás, abriu... Foi no canto da sereia. Esse Vorcaro é um gênio. A amplitude do rolo dele... Rego, um banco tem custo de captação 0. Pode quebrar? É maracutaia. Como é que o Digimais quebrou? Custo de captação é 0. Você passa a sacolinha ali e arrecada a fortuna. O Digimais ainda não quebrou, né? Não, porque... Aí vai ter uma solução aí, que talvez o próprio BTG compre. Estão encaminhando uma solução. Estão encaminhando. Tentaram fazer com o Master, né? Que o BTG ia comprar por R$1. Aí o cara não quis, né? Porque o Master está liquidado, né? O Digimais ainda não está. Está liquidado porque aí o Banco Regional de Brasília quis comprar, aí falou, não pode comprar, não, ele está em liquidação. Mas o Digimais é politicamente. Vocês vão ter eleição agora, eu não vou votar em vocês. Espera aí, vamos acertar. Vamos acertar. Mas o custo de captação é 0. Eles são donos do Partido Republicano. Do PR. Safatli, o nosso tempo esgotou. Mas eu espero que você volte aqui. Adorei. Foi um prazer te Você não viu o professor Rego há muitos anos, agora não pode demorar muito para ver de novo. Você tem 3 características. Você discute política, você discute economia, você discute futebol, você discute vida empresarial com franqueza, com inteligência e com experiência. Você tem calo na alma. Então, eu queria que você voltasse, sim. Aliás, a ideia de trazê-lo não foi minha, foi do Luizinho. Eu queria te agradecer, Luiz. Obrigado. Foi do Troster. Do Troster, Foi o Troster. O Troster não quer vir, mas ele dá boas indicações. Nós montamos um Instituto de Inteligência Econômica. E o Troster era o presidente, né? Aí o Sinésio queria registrar no CNPJ para poder arrumar patrocínio, tudo. E o Troster não queria. Aí brigaram, ele saiu, o Troster, né?
O Sinésio da Brink. Da Brink. Sinésio Batista da Costa. da Brink. Ok, obrigado e Muito até obrigado. a próxima.